Olá, sejam todas bem-vindas. Já quero deixar uma pergunta na sua mente para você já ir pensando. Você está vivendo uma crise hoje? Pois é sobre isso que nós vamos falar. A Bíblia ela não esconde o momento de dor. Depois da vinheta, vamos ver qual foi o personagem que revela a sua dor e a profundidade desta dor. Fique comigo. Sou Dija Carvalho, é um prazer para mim estar com vocês, sempre meditando na palavra de Deus. E se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu joia, já compartilha esse vídeo com uma amiga, no grupo da família, nas suas redes sociais. Isso vai ajudar este canal a desenvolver e alcançar outras vidas para que elas possam também conhecer a palavra de Deus. Nosso tema hoje, quando a alma está em crise. Qual é a crise que você está passando? E se você está passando uma crise, já deixa nos comentários aí, E eu me incluo também a essa situação. Pois o personagem que nós vamos falar um pouco dele hoje é Davi, o homem segundo o coração de Deus, se apresenta neste momento com uma crise. Pois Davi, para ele estar em crise, assim como nós também, sempre tem que haver um problema para que a crise se estabeleça. E claro, Davi estava passando por dificuldades. A vida de Davi foi uma vida complicada, uma vida muitas vezes difícil, sem contar o período todo que ele havia ter que fugir do rei Saul, se esconder, muitas batalhas, mas chamo a atenção de vocês para que nesse período em que Davi estava sofrendo, possivelmente por um período que ele havia sido expulso da sua cidade pelo seu filho Absalão. Lerei com você o verso 5 do Salmo 42. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Davi, diante da angústia que estava passando, daquela crise que ele estava vivendo, a sua alma estava aflita, angustiada. Crise, ela traz essas coisas, né? Traz ansiedade, ela traz medo, ela traz tristeza, preocupações. Então, dentro dessa palavrinha, muitas coisas podem estar acontecendo. A Bíblia registra este sofrimento da alma de Davi e mostra que até os homens de fé enfrentam crises internas. E veja, estamos falando aqui de um rei e ele reconhece a sua condição. A primeira observação que eu faço aqui com vocês é que reconhecer a crise não é sinal de fraqueza, mas é sinal de humildade. Uma outra observação que faço, que em meio ao sofrimento ele procura refúgio. A crise, ela é um convite para você derramar o coração diante de Deus, pois ele não rejeita um clamor sincero. E podemos notar isso muito nitidamente em outros salmos. Salmos 46, versículo 1. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha essa segurança. Saber que na hora da angústia, Deus é o seu socorro bem presente. Olha que segurança, que afirmação Deus nos dá. Isso nos revela que há esperança em meio ao caos. A crise, ela revela a nossa fragilidade, mas também ela abre espaço para a força de Deus se manifestar. O poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Em meio à crise, como nós lemos também aqui no Salmos 46, o Senhor, ele não está distante. A nossa tendência de quando entramos em crise é sempre
achar que estamos sozinhos. Ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém responde, você não sabe o que eu sinto, você não sabe o que eu penso, você não sabe o que eu passei. Daí para mais. A resposta que temos aqui neste verso 46 é, versículo 1, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Então, é na hora da crise, é na hora da dificuldade, é na hora dos questionamentos, é na hora da falta de segurança, de fragilidade. O Senhor, ele fala, eu sou o socorro bem presente na angústia. É neste momento da crise, quando ela se estabelece, o Senhor também se apresenta junto, mostrando, estou aqui, estou presente, eu vou cuidar dessa situação. O socorro, ele é imediato, presente e pronto para te sustentar. Às vezes a crise, ela causa em nós coisas esquisitas, coisas estranhas. Nós imaginamos que o Senhor, para responder à crise, é que ele vai pegar aquilo, colocar tudo num pacote, jogar no lixo. Não, mas o Senhor é aquele que nos sustenta em meio às nossas crises, em meio às fragilidades. Deus, ele sabe como nós somos. Ele sabe como cada uma é, como cada um é. E ele trabalha em nós, não do jeito que nós queremos, porque quando nós estamos em crise, se nós pudéssemos juntar tudo aquilo, como se fosse um lixo, junta tudo, saca, amarra e joga fora. Mas Deus não é assim que ele trabalha. Em meio à crise, ele vai nos sustentando, ele vai se revelando, ele vai sendo atuante em meio àquela situação. E uma aplicação muito prática é: diga a Deus, com sinceridade, estou em crise. E fale para Deus qual é a sua crise, qual é o tamanho da sua crise. Aproveite esse momento de crise e torne essa crise em momentos de oração, compartilhando ao Senhor tudo aquilo que está causando aqueles danos na sua alma. Foi isso que Davi fez. Ele conversa consigo mesmo, ele olha no espelho e ele pergunta: por que você, minha alma, está se perturbando? E precisamos fazer esse questionamento. E quando as respostas vierem na sua mente, você vai passando essa resposta: Senhor, estou em crise por conta disso, porque ouvi isso, aconteceu aquilo. E abra o seu coração para o Senhor. O Senhor, ele é especialista, nosso Deus, ele é especializado em crises, não importa de que espécie ela é e da onde ela vem. Transforme a sua crise em oração, mesmo que seja através de um suspiro, mesmo que seja através de lágrimas, mas confie que Deus, ele é o seu socorro. Respire. A crise, ela faz isso, nos rouba até aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o respirar. Então, respire. Lembre-se que a crise, ela não é eterna. Deus promete paz e direção. Confie. A crise pode ser um lugar onde Deus revela novos caminhos e fortalece a sua fé. Em resumo, estar em crise não significa estar perdido. Na Bíblia, muitas vezes, uma crise, ela é um ponto de encontro com Deus, onde Ele transforma a dor em esperança, fraqueza em força. O salmista, ele começa perguntando: por que está abatida a minha alma? Mas ele termina o salmo: por que está abatida, ó minha alma? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Olha a confiança de um homem em crise, porque ele sabe que em meio a tudo aquilo, o Senhor é a sua rocha, o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é a sua segurança, o Senhor é o seu Salvador, o Senhor é o seu Deus. Você pode fazer assim como Davi fez. Por isso que essa crise dele está registrada aqui,
para que nós possamos aprender e usar dessas mesmas armas que ele usou, que foi se colocar diante do Senhor. Então faça isso. Identifique qual é a sua crise. Relate a sua crise ao Senhor. Confia nele. E ele vai te sustentar em meio a esta crise. Vamos orar? Vamos colocar essa crise diante do Senhor? Então, ore comigo. Senhor, eu me encontro em crise. Minha alma está abatida, meu coração está perturbado. Mas eu me lembro que Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Quando não vejo saída, Tu és o caminho. Quando me sinto sem vida, Tu és a própria vida. Dá-me, Senhor, força na fraqueza, esperança em meio ao caos e paz em meio à tempestade. Ensina-me, Senhor, a confiar em Teus planos. Traga equilíbrio, Senhor, para as minhas emoções, mesmo quando eu não consigo compreender o que está acontecendo. Em Ti eu quero descansar. Em Ti, Senhor, eu quero esperar. E em Ti eu encontro força, encontro sentido. Esta é a oração, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos vencer as crises, tendo Jesus como aquele que nos dá a direção nesse caminho que estamos. Deus abençoe você, não deixe de se inscrever neste canal. Se gostou desse conteúdo, compartilhe. Se conhece alguém que está em crise, compartilhe, que com certeza a palavra do Senhor vai abençoar essas vidas também. E nós vamos ficando por aqui. Beijinho no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.